Glória a Deus. Jesus, quando ele estava aqui, e antes dele subir novamente ao céu, ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E assim eles ficaram reunidos. Diz a palavra do Senhor, glória a Deus. Nós podemos observar uma coisa na palavra de Deus. Nós vemos que uma grande multidão seguia Jesus. Por onde Jesus ia, nós vemos que uma grande multidão o acompanhava. Nós vemos a história da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que ali havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então não eram poucas pessoas que estavam seguindo Jesus. Mas nós observamos uma coisa. Depois a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, nos mostra a palavra do Senhor, que havia 500, eram 500 que estavam seguindo ao Senhor. Aleluia. Mas depois nós vemos que a Bíblia diz que só 120 estavam esperando a promessa. Aleluia. Então nós vemos que a perseverança não é para todos, a perseverança é para poucos. E por isso Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Então nós vemos que o reino de Deus, Aleluia. ele não é da maneira que nós olhamos. O reino de Deus nós temos que ter uma visão espiritual, porque só permanece no reino de Deus aquele que tem a visão espiritual. Porque aqueles que estão com a visão somente nas coisas materiais, somente atrás dos milagres, somente atrás das curas, somente atrás de soluções de problema, somente para se aparecer no reino de Deus, esses não fazem parte dos que vão morar no céu. Então nós vemos que só 120, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eles estavam assentados. E de repente um vento veemente soprou ali aonde eles estavam, naquele cenáculo. E diz a palavra de Deus que eles viram línguas repartidas como línguas de fogo, e pousava sobre a cabeça de cada um. Aleluia. E eles foram cheios do Espírito Santo. Glórias a Deus. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Glórias a Deus. E aquilo ali começou a incomodar o povo. E o povo, ouvindo eles falar e magnificar e exaltar a Deus, e ali eles começaram a dizer: não são esses todos galileus? Como nós podemos ouvir na nossa própria língua? Como nós podemos ouvir eles falar da grandeza de Deus nas nossas próprias línguas? Porque ali estava se cumprindo o dia de Pentecoste. O que era dia de Pentecoste? Era se celebrava de 50 em 50 dias a festa das colheitas. Glórias a Deus. E ali então estava se cumprindo o dia de Pentecoste. Então ali estavam muitas pessoas em Jerusalém, pessoas de vários lugares, e ali eles puderam ouvir os apóstolos falando, magnificando o nome do Senhor na sua própria língua. Então nós vemos um mistério grande aqui nesta palavra. Eles não foram só cheios do Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo, mas também foi lhe dado em idioma para falar na língua daquele povo. Eles estavam falando em línguas, em língua qual ali havia pessoas de vários lugares. E ali o povo pode ouvir na sua própria língua eles falando da grandeza de Deus. É como quando Pedro tomou a palavra, porque alguns ali começaram a dizer: eles estão embriagados, estão cheios de vinho. E Pedro, tomando a palavra, Pedro disse: estes homens não estão embriagados, mas se cumpriu a promessa da palavra de Deus, a qual o profeta Joel havia profetizado. Glória a Deus, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ali estava
acontecendo exatamente isso. Glória a Deus. Então Pedro pregando a palavra de Deus ali, de repente Pedro estava falando em hebraico, mas Pedro estava falando também em outra língua, e nem o próprio Pedro estava percebendo isso, mas o que estava ouvindo estava recebendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. E naquele dia, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor na primeira mensagem de Pedro. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Glória a Deus. E esta promessa do Senhor é para aqueles que crêem. Esta promessa do Senhor dos dons espirituais são para aqueles que crêem. E aqueles que crêem nesta promessa recebe nessa tarde em nome do Senhor Jesus.